Aqui o papo é na cozinha e a maré não tem hora para passar. Nesse episódio de hoje nós estaremos visitando nosso amigo Diego Souza. Diego, primeiramente eu quero te dar bem-vindo, né, nesse nosso podcast, que é um podcast itinerante, onde a gente visita, né, a casa das pessoas, a cozinha, né, para ser mais exato, e a gente toca uma conversa muito bacana sobre a questão cultural de Santa Luzia. Né? Escolhemos você justamente por isso, porque você traz essa carga cultural bastante rica para o nosso município. Então, primeiramente, quero desejar bem-vindo, nosso Diego Souza, né? Diego, né? Meu cara, muito obrigado. Viu? Obrigado, Eliseu. Obrigado a toda a equipe que está aqui junto com ele. Eu que agradeço ser lembrado pela cultura do nosso município, de fazer parte também de poder partilhar um pouco do que sei junto com a galera aqui da nossa cidade. Muito bom, muito bacana. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre você, né? Quem é o Diego? Ele é o pai de família? O que que ele é? O que que ele faz da vida? Então, quem é Diego? Diego é aquele cara que é um rapaz casado, cristão, católico, praticante, músico há um bom tempo já, não posso nem dizer os anos, porque já eu vou entregar minha idade, já tô bem velhinho já. E casado com Marcele, meu filhão é Denner Miguel, e já tem um bom tempo já que fui secretário paroquial. Hoje, por motivo de força maior, não faço mais parte lá como funcionário da igreja, mas ainda assim estou na atividade na vida paroquial, na vida de cristão, né? Desenvolvo também a parte musical junto com o Ministério Poço de Jacó, que é um ministério lá da Igreja Católica, que a gente faz missões evangelizando, entre outras paróquias, na nossa paróquia natal, né, aqui na nossa terrinha, e também nas paróquias circunvizinhas, onde Deus vem nos chamando, a gente também tem partilhado desse meio musical na vida cristã. Também tenho o trabalho musical também no estúdio, né? Eu faço algumas produções musicais e também desenvolvo alguns trabalhos, inclusive fiz parte de alguns projetos e faço parte de alguns projetos locais, que é Robert Elias, tem também Tiago Pegada, que é filho do Crasto, mas não mora mais aqui, né? Ele é filho daqui de Santa Luzia, mas hoje não mora em outro local. E eu toco com ele também. Já fiz parte da Pagodés, da Blake é Massa, de Zé Carlos. Tem alguma historinha já para contar já. De Luizinho também, já toquei com o Luizinho. Não, o Luizinho é até um agente cultural, inclusive, de Santa Luzia. Tá longe, hoje em dia ele não tá mais aqui em Santa Luzia, mas toda vez que ele entra nas redes sociais, ele sempre fala, né, sobre Santa Luzia, sobre viver tudo que ele conta, tudo que ele viveu em Santa Luzia, né, e aí ele sempre mantém a questão cultural, a questão da música, né. E é isso. Eu queria saber o seguinte, como é que começou essa vocação pela música? É música de cantado ou é música de instrumentista? Então, eu comecei a tocar por curiosidade, né? Sempre gostei de pagode baiano. Sempre gostei de moleque mesmo, gostava, porque o batuque da percussão e tal. Sempre chamou minha atenção. E aí juntei com a galera, tudo criança, tudo pivete, vamos tocar, bateria de lata, percussão de lata, a gente começou assim. Aí depois foi surgindo algumas oportunidades, a gente tocou uma vez com lata, aí o pessoal gostou, já foi aquela aceitação, a gente começou a progredir, aí comecei a tocar com instrumentos de percussão de verdade e tal. Eu comecei mais tocando percussão. Depois, no decorrer, devido à necessidade, ainda virei um pouco de cantor, né? Cantei ainda na banda de pagode com os meninos. E foi aí onde o meio cristão me arrastou, né? Foi aí, através do convite do grupo de jovens, me chamaram, rapaz, você não quer não somar com a gente e tal. Aí aproveitaram que eu tocava a conga, vamos lá e arrumaram um jeito para colocar a conga na igreja, para a gente tocar lá com um grupo de jovens. A gente foi começando a tocar lá e foi aí onde eu comecei a me interessar mais por música por intermédio disso, né? Da banda de lata, de percussão. E como foi que eu cheguei a tocar teclado, né? Pra encurtar a história, né? Porque tem outras questões. Teve a Kibamba, que eu toquei com a Kibamba e tal. Só pra encurtar a história, pra gente chegar logo na parte do teclado. Na parte do teclado foi assim, foi devido a uma necessidade da igreja, né? Tinha dois rapazes que tocavam aqui, dois jovens que tocavam na época,
Só que eles não tinham tanta frequência aqui na paróquia e tal, aí a gente sempre dependia muito deles para fazer as missões. E aí tinha um teclado lá de bobeira na igreja, rapaz, eu vou aprender. Só que, tipo, na época a internet não era tão acessível como é hoje. E eu fui aprendendo pela curiosidade. Sempre fui um cara imperativo de perguntar, de procurar saber como é que funciona. E acabei perguntando muita coisa a ele. Descobri como era a simbologia da cifra. Ah, C é Dó, né? D é Ré. Ah, então fui anotando essas informações e tinha um tecladinho lá no cantinho, lá na igreja, excluído. Eu peguei ele e fui malinando até aprender através da troca de informações que eu tinha com o rapaz, né? Com o Maciel. E foi assim que eu fui aprendendo, meio que autodidata, né? Só pegando informações meio que indireta, né? Ele sem saber que eu tava aprendendo para tocar e foi assim que foi acontecendo. Foi Legal, acontecendo. muito bacana, muito bacana. Inclusive, eu lembro, né, que acontecia cursos, né, na igreja, né? Que você mesmo Ah, dava, sim, inclusive sim, até eu sim. acho que eu cheguei a participar Foi, algumas aulas, mas esses cursos eram até gratuitos, né? Pode falar um pouco sobre esse momento? eu fiz um trabalho pastoral com a comunidade. Nesse período eu já sabia tocar um pouco de teclado e um pouco de violão, que eu aprendi através do curso que minha esposa estava tendo. Não sei se você conhece Romário, um músico renomado do meio gospel, do meio evangélico. Conheço. Ele estava dando aula aqui na época, por intermédio de Nadson. Nadson trouxe para cá para ele fazer dar aula, né, ao pessoal daqui. E Marcela, minha esposa, começou a ter aula com ele, e aí eu ia participar da aula, ela aprendendo e eu só curiando, aprendendo meio que de graça, né? Só, só filmando ali, só olhando, pai, aprendi muita coisa com ele, de forma indireta, e comecei a aplicar, né? Aí quando eu já estava dominando o instrumento, surgiu esse interesse de partilhar com os jovens da nossa comunidade. Nisso eu partilhei a terça-feira, que era a minha folga. Aí fiz as reuniões dia de terça lá na secretaria paroquial, que ainda não estava funcionando. Uhum. E aí juntava a galera lá, eu lembro de você, lembro de Tauan, lembro de como é o nome dela? Turinha, né? Eu esqueci o nome dela, certo. Só sei o nome de Rayane. a Rayane. Só chamo ela de Turinha. Eu lembro de algumas pessoas que partilharam lá, que tinham boa desenvoltura com a parte musical. Alguns tocam hoje, outros nem tanto, não tocam mais. Mas partilhou ainda, acho que durou uns 6 meses, eu acho, ainda, desse Mas eu sei projeto. que teve frutos, né? Eu lembro do Pedro, né? Pedro é um amigo, um filho do coração, ali, um amigão. Muita coisa ele aprendeu comigo, mas também teve muita coisa que ele aprendeu com o Robério, né? A iniciação foi com o Robério. E aí, graças a Deus, a gente se encontrou na música em um momento propício, onde eu já tinha um certo conhecimento, né, na música e pude partilhar muita coisa do que eu sei hoje. Pedro sabe que eu não sou do tipo de saber uma coisa e guardar para mim, entendeu? Se eu puder ajudar e tiver ao meu alcance, eu gosto de partilhar, principalmente com as pessoas que são próximas a mim. E aí Pedro foi um dos caras que eu pude partilhar muita coisa. Hoje Pedro, inclusive eu considero ele um músico melhor do que eu. Ele tem ouvido absoluto, velho, de tipo, a pessoa cantar aqui, ele já dizer o tom sem mesmo pegar no instrumento. Rapaz, é si maior. E é verdade, véio, pode pegar o instrumento e tocar que é si maior. Pedrão é um cara fora do comum. Bacana, bacana. Então, oportunidade de, nas próximas, até de visitar o Pedro, Já né? deixo já a Essa dica dica, a aí. dica aí de visitar o Pedro. Pedro, se você estiver assistindo essa entrevista, esse bate-papo aqui, nós vamos na sua casa. Se prepare. Mas eu queria entender um pouquinho, continuando sobre a música. Você citou várias bandas que você já tocou ao longo da sua vida aí. Tem alguma que marcou a sua vida? Rapaz, a primeira, né, velho? A primeira a gente nunca esquece, que foi a banda de lata, né? Que a gente faz no quintal. A primeira banda nunca esquece. Eu sempre lembro, velho, no quintal lá de casa, vizinho tem a casa dos meus pais e na casa do lado ainda não era construída, era um terreno, pô. E a gente se reunia lá, pô. Batia lata lá com os meninos. Era Belo, Juninho, a galera lá da pesada. São meus primos, né? Só seus primos tudo. Bem, assim, era uma resenha só, véio. E a gente fazia a zoada lá. E aí, depois eu agradeço muito a Roberto também, porque ele me acolheu. Acolheu muitos jovens aqui da cidade
não tinha oportunidade musical, né? Assim, vai tocar onde? Não tinha nenhuma outra referência a não ser Aquibamba. E aí ele me acolheu Everton também, e outros que vieram desse meio, assim, da resenha, né? Vieram do bate-lata, de fundo de quintal, a ter a oportunidade de tocar em uma banda mesmo, valendo, ter a oportunidade de tocar em show, em palco, essas coisas, entendeu? Não, muito bacana. Então, inclusive, falar para vocês que estão assistindo, também teremos episódio com o Robert Elias. Só aguardar que vai sair. Mas aí, continuando esse papo aí de que você falou, né? Que iniciou na música e tal. E aí você foi convidado pelo grupo jovem, né? Para poder entrar na igreja. Não é que para poder entrar na igreja, mas foi convidado para esse grupo jovem e através daí você foi cativado, né? Foi cativado, né? Para a fé cristã, né? E aí você entrou na igreja. A partir daí você falou que se tornou secretário paroquial, né? Como é que se deu esse processo aí? E como é para você ter sido o secretário paroquial? Para mim é um motivo de muita honra, velho, muita alegria ter partilhado esse momento. Agradeço muito a todos os padres, né? Padre Genivaldo, que foi meu primeiro pároco e patrão, né? Assim posso dizer. Depois veio o padre Diego, o padre Jorge, o atual padre, que é padre Yuri, e padre Luan também, que estão aqui comigo, aqui na nossa paróquia. E assim se deu porque, tipo, o cargo de secretário paroquial geralmente é um cargo de uma pessoa assim de confiança, né? Do padre, de confiança da igreja. Uma pessoa também que tem um certo tipo de características, né, que se adequam àquele cargo. E aí, por gosto do padre, eu acho que da comunidade, indicaram, para que não coloca Diego e tal. Surgiu essa vaga na época, e aí a gente aceitei prontamente a, a, a luta, né, o desafio, e fui durante um bom tempo, desde do Padre Genivaldo, acho que 2011, tem mais de 10 anos aí nessa história já, Oh, que eu fui bacana, secretário legal, paroquial. legal. Pode me contar um pouquinho de algumas histórias dessa época que você teve que resolver? Deixa eu ver aqui uma história boa. Então, nesses trabalhos como secretário paroquial, uma das coisas assim que jamais me chamou a atenção, uma das coisas que chamou a atenção, né, porque tem vários pontos interessantes lá na secretaria paroquial. Primeiro, o atendimento ao público, né, véi? Porque, tipo, é um atendimento, é um público diferente, tipo, não é um público qualquer, é um público que você precisa acolher como Cristo também, né, como Cristo acolheu, você tem que atender, a secretaria paroquial é meio que a porta da igreja também. Se você acolhe mal ali as pessoas talvez nem a missa vão querer vir. Se eu fui mal recebido ali, para que eu vou vir para a missa? Para que eu vim para a igreja? Né? Uma das coisas que eu achei interessante foi muita acolhida ali e eu percebi que teve muita coisa sincera lá com o pessoal. Eu pude ajudar muita gente também, né? Às vezes fui incompreendido também, porque às vezes você vai procurar, como são dados e livros antigos, às vezes você não consegue encontrar, ou por erro da época, ou porque também diz que reza a lenda que teve um incêndio na secretaria paroquial muito tempo atrás, e aí se perdeu alguns livros, e nesse perder alguns livros, a pessoa vai procurar as informações lá, os dados, tipo uma certidão de batismo, um documento de casamento, e às vezes não encontra por conta desse motivo, né? E às vezes a gente como secretário paroquial, é incompreendido. Mas tudo na conversa vai se resolvendo e tudo ficando no seu devido lugar. Bacana, é interessante que você falou que a comunidade escolheu você, né? Como assim a comunidade escolheu você? Assim, não é bem que escolheu, é tipo, há indicações, né? Por exemplo, quando você se porta como uma pessoa direita, uma pessoa correta na comunidade, na sociedade, sempre você é lembrado. Por exemplo, hoje, quem conhece Eliseu, eu como conheço Eliseu, o que eu ouço falar de você são coisas boas. Então, isso é meio que um currículo seu, né? Obrigado. Então, é isso que meio que eu falo que a comunidade escolheu, tipo, que as pessoas a quem o padre vai perguntar alguma coisa, e Diego, será que Diego... Não, Diego tem um perfil, Diego poderia ser, entendeu? É meio que isso, não é bem que, tipo, não é bem que como se fosse escolher um papa, né, que, tipo,
tem um conclave lá e vamos ver quem é agora a pessoa que vai assumir. Não é Sim. bem isso, né? Mas, tipo, a recomendação, né? A consulta, né? Não, isso tudo traz, assim, queira que não, um prestígio, né? E uma valorização da pessoa como cidadão, né? E aí você já é artista, né? Local, você já desenvolve algumas ações, você já tocou em várias bandas daqui da cidade. Você falou, tocou, começou tocando em Lata, depois foi pra banda do Tio Zé Carlos, e aí a banda do Roberto, várias outras bandas que você já acabou tocando. Incentivou alguns outros jovens a tocar, você já ensinou, você falou na sua folga, ou seja, assim, são ações bem pertinentes, né, na ação cultural, tanto muito pelo seu talento, né, musical, mas muito também pela sua vontade, né? E aí a minha pergunta é, o que é que te motiva a fazer tudo isso? Então, cara, o desejo de transformação, né, velho? A gente vê nossa comunidade aí é, meio que esquecida, né, em alguns sentidos, assim. Os jovens meio que não tem um norte, não liga pra muita coisa, né? E eu, tipo, que meio que vivi esse período também, quando eu tocava de banda de pagode, né? Esse período assim, meio que não ligava pra muita coisa, só queria aproveitar o momento, né? E como eu fui resgatado por alguém, né? Alguém chegou até mim, me resgatou de certa forma, por intermédio de Deus. Foi lá e mostrou um caminho, porque independente da música cristã e a música secular, a música hoje, para mim, é uma segunda fonte de renda, né? Eu consigo é, barganhar uma quantia interessante através dos meus trabalhos, quanto no estúdio, quanto na parte de prestação de serviço, né? Tocando em bandas e tal. É, há um pouco de desgaste, né? Porque você sair à noite é complicado, à noite sempre tem, tem algumas surpresas, mas é gratificante, porque quando chega no dia seguinte, eu tô com o valor arrecadado no meu bolso, eu consigo ajustar minhas coisas e assim vai acontecendo. Aí é bom, É né? bom, É é. válido, né? O cara É, trabalhou, tem que o receber. importante, mestre, é a pessoa saber se portar, né, nos locais. Independente do serviço que você está, você não deixar de ser cristão, independente do local onde você esteja. Mesmo que a música não seja música cristã, mas eu tô ali a trabalho e sei me portar como um cristão, independente de onde estiver. Inclusive no meu trabalho, mesmo que não seja um trabalho formal. Legal, muito bacana. E aí eu queria, né, saber o seguinte, na época que você começou, tinha oportunidade para a pessoa desenvolver essas ações de aprender um instrumento? Tinha oportunidade, alguém desenvolvia alguma ação que fizesse a pessoa querer aprender música? Você falou do Natsu, né, que trouxe o rapaz que toca teclado lá de distância para ensinar algumas pessoas, inclusive a sua esposa participou, foi onde você aprendeu. Mas eu quero trazer um pouco antes mesmo, antes disso aí, mais para trás um pouco. É, tinha oportunidade e hoje, de lá, não sei se tem ou não, mas você vai me dizer. Uhum. Mas e hoje em dia? Tem, tem pessoas dando oportunidade como você realmente faz, como você, né, já ensinou algumas pessoas de graça, você já desenvolveu algumas ações. Eu quero dizer, tem ações culturais hoje, tem ações para a pessoa aprender alguma coisa, ser um artista, fazer alguma coisa. Então, na época era um pouco complicado porque, tipo, o acesso à internet ainda não era tão ativo como é hoje. E hoje, qualquer informação que você queira de conhecimento, você pesquisar no YouTube ou qualquer outra plataforma de estudo, você consegue descobrir muita informação. Por exemplo, para tocar teclado, não precisa nem você ter um professor ao seu lado ensinando o passo a passo. Hoje basta você ter acesso à internet e força de vontade, primeiramente, em querer aprender e se dedicar ao instrumento que você consegue. Na época era muito difícil por conta disso, que não tinha esse acesso e nem todo mundo tinha o conhecimento, né? Às vezes a pessoa aprende, mas não tem o aprendizado de ensino, né? Eu mesmo, tipo, eu sempre busquei ter a força de vontade de querer ensinar, porém eu não tenho tanta facilidade de ensino. É tanto que poucas pessoas
poucas pessoas assim desenvolveram através do meu ensino, né? Porque eu acho que a minha didática de ensino é meio rude, assim, meio bruta, né? Não sei explicar direito as informações, mas as poucas pessoas que aprenderam, que se dedicaram e buscaram entender minha forma de ensino, de trocar ideias, conseguiu aprender, né? Conseguiu adquirir a informação. Quanto a atividades hoje, acho que poderia ser um pouco melhor, entendeu? Acho que deveria ter algumas iniciativas, né, partindo de alguns nossos maiores aí, nossos superiores aí, que possam olhar para a gente, né, que a gente possa olhar para os nossos jovens, para poder desenvolver algum certo tipo de trabalho nesse meio, né, tanto na área musical, ou audiovisual, algo que ajude os jovens a sair, a ter outra oportunidade, outro campo de visão, que não aquele mundinho onde a pessoa se encontra. Bom, legal, isso aí é muito bacana. E aí eu queria, assim, tocar perguntas um pouco mais sentimental, assim, né? Aí eu queria entender o seguinte, o que é que a música, enquanto cultura, trouxe para sua vida? O que é que a música, enquanto cultura, transformou o Diego? O que trouxe para ele? Então, a música através da cultura me trouxe muitos bens, assim, tipo, eu consegui adquirir meus instrumentos, né, pessoais, porque hoje o mais difícil para um tecladista é você ter um teclado legal, véio. Porque, tipo, um teclado de, sei lá, 2000, você não é um teclado tão interessante, entendeu? É um teclado bem iniciante para uma pessoa que já toca. E os valores de um instrumento beiram 5.000, 6.000, vai depender muito do nível do instrumento que você pretende buscar. E graças através da minha força de vontade, né, através de tocar na noite, através desses recursos que vêm chegando, eu consegui adquirir alguns instrumentos, adquirir meu instrumento, adquirir cabos, acessórios que complementam a parte musical, né? E também queria falar um pouco sobre a parte do design, né? Que já mudando um pouco, tirando um pouquinho do vínculo da música, aproveitar o momento para falar sobre a AD Digital, né? Que a gente tem parceria com eu e meu primo Anderson, que a gente tem muitos anos aí na luta, né? A gente tem muitos anos já de parceria, a gente acho que já tem mais de 6 anos já que a gente trabalha a AD Digital, a gente movimenta o Instagram, inclusive alguns trabalhos assim que um dos recentes trabalhos que a gente partilhou foi a animação e a identidade visual dos 450 anos da primeira missa, né? Eu, além de funcionário, que eu era da Secretaria Paroquial, também era agente pastoral da PASCOM, né? Assessoria que é uma pastoral de comunicação da Igreja Católica. E eu, junto com meu primo Anderson, a gente pôde desenvolver essa logo e fazer a arte animada, né, da identidade visual dos 450 anos da primeira missa em solo sergipano. Isso é muito bacana, porque direto eu vejo essas artes e ela realmente é muito bonita, né? Eu vejo essas artes, mas também eu vejo outras, né? Eu fico até comparando, né? Caramba, poxa, que trabalho magnífico. E às vezes eu fico, poxa, que é isso, né? Poderia ter caprichado melhor, né? Assim, de algumas outras pessoas. Mas a de vocês realmente você se esforça para fazer um material bacana, bonito, bem animado. Eu vejo que vocês, a gente conversa, né, nos bastidores, vocês falam, né, que estudam bastante para poder desenvolver essas artes. E aí eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre essas artes, né, como é que vocês chegaram a entrar nesse mundo audiovisual, por que vocês quiseram entrar? Então, eu sempre fui um curioso, né, na parte tecnológica. Meu pai teve a oportunidade de dar um presente a cada filho, há um tempo atrás, um tempão. Aí meus irmãos escolheram, cada quem escolheu uma coisa diferente e eu acabei escolhendo um notebook, por curiosidade de aprender justamente essa parte tecnológica da coisa, né? E aí depois disso eu consegui fazer um curso, né, na Microlins, mas tipo, aprender o básico do básico. Eu aprendi mais no dia a dia, né? E meu primo, ele não tem assim, uma formação, né? Um curso assim e tal. E aí a gente foi aprendendo mesmo na curiosidade. Aí a gente, depois de um tempo, a gente comprou um curso da Alcabits, né? Para poder
aprimorar o nosso trabalho, e a gente conseguiu dar um salto através desse curso, né, através dessa formação com a Alcabits, é um curso online que a gente fez, né, que tem um acompanhamento pela Hotmart, né, disponibiliza os vídeos lá na Hotmart, e a gente conseguiu fazer um grande estudo, né, conhecimentos na área de audiovisual, aprender a dominar todo o pacote da Adobe ali, o Premiere, After, Photoshop, né, essas ferramentas que hoje estão em alta, e é o que move a nossa sociedade através das redes sociais. Isso aí é sensacional. Vem aqui pessoas jovens, né? Porque você é jovem, e aí tem... Às vezes aluno não tem tanta oportunidade como era naquela época, né? Aí você buscou, lutou, e hoje você passou a desenvolver, e hoje você vive através desse trabalho, né? Do trabalho da música, trabalho através das artes visuais, através do audiovisual. Então, assim, é bacana ver que tem referências como você aqui em Santa Luzia. Como eu falei no início, escolhemos você justamente por isso, né? Por essa carga cultural que você já traz. E aí eu queria entender, só pra gente acabar essa conversa aqui, uma última pergunta, né? O que você quer fazer daqui pra frente? Quer continuar? Quer avançar? O que você quer fazer? Então, a gente sempre, né, meio que se sentindo incansável, né, querendo buscar sempre mais conhecimento. A gente tá aí na luta em busca de aprimorar, né, aprimorar tanto a parte do musical, né, investir em conhecimento, em aprendizado, né, desenvolver trabalhos que ajuda também na prática, ajuda muito também, desenvolvendo os trabalhos aí, tanto social quanto também profissional, né, na área musical. E na área de design também tá lutando aí, eu e meu primo Anderson estamos na luta aí, buscando um espaço, né, devagarzinho, estamos aí na luta, demonstrando, tipo, dizendo, eita, estamos aqui, viu? Mostrando que Santa Luzia tem, né, assim, seguindo o exemplo também de vocês, da Vichy Filmes, que tem um excelente trabalho aqui na cidade, né, na nossa comunidade, que tem um serviço prestado, né, que é pouco reconhecido, mas aos poucos o espaço vai chegar, né, com fé em Deus o espaço vai chegar, pois vocês têm trabalhado, a gente também tem trabalhado, e tudo no tempo de Deus, né? É isso aí. Eu volto a agradecer a sua participação aqui nesse episódio, né? E nós tivemos aqui que você, e agradeço, né, por ter você deixado a gente entrar na sua cozinha para bater esse papo, esse bacana, né? Então aí, eu queria agradecer novamente e falar para você, se você, né, quiser que o Diego ele volte a participar desses episódios, deixa aí no comentário. Diego, você tem algum Instagram que o pessoal possa te encontrar? Você falou da Digital, tem Instagram também? Tem. Só seguir lá, @dedigital02, né? Lá você vai ver todo o nosso material de audiovisual. E o meu perfil pessoal é Diego Souza, tecladista. É isso, muito bacana. Agradeço novamente. E é isso. Aqui foi mais um episódio, mais uma conversa. Então, assim, a conversa acabou, a maré já passou. Nos vemos no próximo episódio.